quando a gente fala sobre quem vai ficar de fora, tem todo um contexto para chegar aqui antes, mas a tradição, a religião, os nossos desejos humanos sempre se contentam com a parte terrorista, que é o versículo 8. Vai falar dos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos. A parte que lhes cabe será no lago de fogo. Esse é o versículo que todo ser humano, que é apenas humano, mas que não foi transformado pelo amor de Deus, gosta de entregar, né? Porque é muito bom você dizer a pimenta que está ardendo em qualquer lugar dos outros. Mas antes de chegar neste versículo, é importante a gente compreender esse contexto de revelação, sempre para a gente lembrar que a palavra de Deus ela é Espírito. E o que a Bíblia está dizendo, em primeiro lugar, é que não adianta a gente nem ler isso e nem pensar nisso tudo se o amor de Deus não tiver inundado os nossos corações. Deus é amor, e tudo que foi expresso aqui acerca dele está dentro do amor dele. Tanto é que aqui vai dizer que o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Não porque essas coisas sejam vãs, mas é porque nós as tornamos vãs, né? Basta a gente ver a história da humanidade para a gente ver como que a gente vai desgraçando a vida e o céu e a terra tem que passar e o mar já não deve existir. Porque tudo que existe aos nossos olhos está subjugado ao espírito de morte que tomou conta da gente. Porque a gente vai comendo a vida toda, literalmente, come tudo, devora tudo e a gente vai encurtando a nossa vida. Nós somos o próprio cumprimento do Apocalipse desde que a gente nasceu, né? Basta você ver, a gente fica assustado com os termos do Apocalipse, né? Então eu vi o anjo da morte, e aí terça parte dos rios acabaram. Se vocês não perceberem, a gente está vendo uma geração de, não sei mais se é a terça parte, né? Talvez 95% dos rios acabaram, porque os rios todos que a gente vê, nada mais nada menos do que as águas das nossas descargas e das nossas pias correndo. Não existem rios mais, né? Aí morreram os animais da água doce. Claro, nós somos o Apocalipse. Nós matamos os animais da água doce. Dessa parte do mar morreu, né? Enquanto a gente está aqui falando, se eu fosse pegar qualquer videozinho que tem aí na internet sobre o consumo de animais, que a gente tanto gosta de consumir, da vala jujuba até a gelatina, tudo é sacrifício animal. São bilhões e bilhões de litros por hora sendo jogados no oceano, né? Então nós somos o cumprimento do Apocalipse. A gente fica procurando alguma coisa que vem de fora, um anjo da morte que vai passar. Nós somos o anjo. Anjo no Apocalipse significa aquele ponto que se encontra entre a realidade e o mistério, ou seja, tem alguma coisa estranha com o ser humano. E na verdade, quando você entende todo o preâmbulo para chegar nesse versículo, o que a gente tem que entender é que até quando a Bíblia está condenando esses que a gente condena, a mensagem da palavra de Deus é a mensagem de amor. A mensagem da palavra de Deus é uma mensagem de acolhimento. Por quê? Eu estava dizendo no começo, o Evangelho é Espírito. Então eu não posso ficar concentrado naquilo que o texto está dizendo. O texto está dizendo coisas que a nossa moral valoriza. Quem é que vai entrar no reino de Deus? Essas pessoas aqui. A parte que lhes cabe será no lago de fogo eterno, né? E a gente, de propósito, prefere não entender que isso aqui está escrito numa linguagem simbólica, né? Você está negando os pecados? Não. Mas eu não estou reduzindo o pecado à moral. Não sei se você sabe, a palavra moral vem de moros, né? Ou mores, que significa costume. Aquilo que é praticado pela maioria. E a moral é uma coisa que acaba sendo muito perversa, porque pelo fato de a gente se sentir praticando coisas que a maioria pratica, a gente não consegue ver o erro que existe nessas práticas. E Jesus veio sobretudo para tirar o costume humano, tirar a moral humana, para jogar a luz de Deus na nossa moral, no costume da maioria, da nós, né? Tanto é que
O primeiro confronto que Jesus teve aqui na terra não foi contra os abominados, os assassinos, os feiticeiros, os idólatras. E aí a mente moral é que assim, então você está dizendo que nós agora podemos matar à vontade, vamos encher nossa casa de ídolos e vamos ser abomináveis. É isso agora? É trocar o certo ou errado? Não é isso que a gente está dizendo. O que a gente está dizendo é que a moral ensina a gente a nos fixarmos nessas coisas que a gente considera abomináveis, mentirosas, feiticeiras, idólatras, e com isso torna-se um costume condenar essas coisas. A gente até cita versículos, né? Deus nos chamou para levantarmos contra as obras das trevas. E aí, o que são obras das trevas? É a pergunta que Jesus nos ensinou a fazer e a gente não faz. Porque as obras das trevas são as feitiçarias, os assassinatos, são essas coisas? São também. Mas na medida em que a gente se concentra nessas coisas, que a moral se concentra, a gente vai se tornando perverso, porque já que todo mundo condena isso, eu também estou condenando. E aí você faz práticas como aquelas que a gente faz, né? Desde queimar o Judas, até aquela história de condenar alguém que faz uma denúncia grave. No Brasil virou moda agora. Todas as mulheres que denunciam estupro, automaticamente, isso é um costume, é moral. Automaticamente toda a vida dela vai ser denunciada. Por quê? A moral ficou maior do que a verdade do Evangelho. Mas a verdade do Evangelho que Jesus veio trazer aqui é exatamente essa. Que Deus amou o mundo de tal maneira que depois de ter morrido, passado cerca de 3 dias debaixo da terra e ressuscitado, ele não vai deixar ser humano ir para o inferno de graça assim não. Né? Deus ele é justo, mas ele é justo com cada pessoa. O inferno não está lotado como as pessoas querem pensar, e dizer isso não é banalizar a palavra do Evangelho não. Dizer isso é também chamar todo mundo que está aqui à responsabilidade, porque nós que estamos aqui não temos saída. Quem entende essas palavras. Outro dia uma jovem falou no meio de um estudo, né? Então eu não quero saber de mais nada, porque eu já entendi que quanto mais a gente sabe, mais pesado é o juízo sobre nós. Eu falei com ela, olha, aí é que tá. Se você está aqui ouvindo isso, você não tem saída, você já é responsável. Pode sair para não querer saber de mais nada, vai ser cobrado. Né? Agora, quanto àqueles que não receberam a luz que a gente tem recebido, gente, todas as chances de salvação e um pouco mais eles terão. Para chegar nesse versículo aqui, geralmente esse versículo é escrito para nós que estamos aqui. Não é para o cara que está lá agora, lá na night, né? Não sabe nada de Deus. Não sabe porque não quis aprender. Não existe mil motivos psicológicos. Jesus coloca essas figuras, né, nas mensagens dele. Ele coloca um Lázaro, um mendigo, que morreu. Mendigo, você pode ter certeza, tinha vícios, perebas, fumo, mal agradecido. O mendigo é um cara que tem problemas pessoais sérios, ele tem uma autoestima muito baixa, e às vezes quando ele tem chances de sair daquilo, ele não quer, porque vira uma crosta. Aquilo que você vê na pele dele, aquela crosta, está na alma também. Ele aprendeu a se proteger. E fala que a autoestima dele era tão ruim que os cães lhe lambiam as feridas. Né? O cara que se deixou entregar aos cães, ele não tinha autoestima nenhuma. Com um detalhe: o mendigo morreu e foi para o céu descansar no seio de Abraão. Agora, aquele que a moral disse que estava bem, que era rico, morreu e foi para o inferno. Porque a riqueza dele era uma mensagem de Deus dizendo: eu te dei conforto, eu te dei vida, eu te dei tudo. Tem jeito de agradecer? Mas ele usa tudo que Deus deu para ele. Se eu tenho, se o mendigo não tinha, por que fez por onde? Não vai acudir ninguém, não. Ei, lá vem você aí, esquerdopata, fica preocupado com a vida dos outros. Né? A questão é o esforço. O rico pensava assim. Aí Jesus diz que o rico foi para o inferno e ficou lá pedindo ao Abraão que permitisse que Lázaro molhasse o lado dele com a ponta de um dedo. Tudo figurativo, é claro. A realidade não é como a gente vê essa realidade hoje. Nós mostramos as tormentas daquele rico. E nem quer dizer, diga-se de passagem, que o rico ficou constantemente no inferno. Ele estava mostrando o juízo que ele estava sofrendo. Porque até que chegue a segunda morte, se vai ter segunda morte, é porque a primeira teve que ser confirmada.
É porque há pessoas que mesmo depois da primeira morte, elas têm um encontro pessoal com Deus e falam assim, quero saber de você não, meu filho, não vou abrir mão da minha filosofia por causa desse amorzinho seu não. Tem gente que adota a filosofia satânica, né? Que conhece a Deus e estremece. Assim, mas eu boto fé nisso não. Qual é a mensagem dos moralistas? Um Deus que afoga pessoas para salvar? Deus que botou fogo para salvar cidades? Não consigo acreditar nesse Deus não. Desculpa, eu não consigo acreditar nesse Deus. Porque amor é deixar as pessoas seguirem a sua malandragem cínica e não fazer nada acerca disso. Também não sei o que é amor, não. O amor de Deus eu não sei o que é. Estou falando do amor conforme a minha ética conseguiu depurar nos meus 42 anos. Agora, também rejeitar a Deus. Se eu não consigo compreender o amor de Deus, eu também não tenho competência para entender a justiça de Deus. E eu não tenho também competência para julgá-lo no meu coração. Mas não tem problema não, Deus não está estressado com quem o julga. Até porque quem o julga é muito orgulhoso, né? Se Deus afogou alguém, Deus não merece meu crédito. Então pronto, siga com a sua filosofia, não tem problema. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Eu não vou ficar discutindo a fé de ninguém, não. Eu estou mencionando isso aqui para aqueles que conseguiram recebê-lo contra tudo, contra todos, contra todas as aparências. Porque você se entende, você sabe que se Deus te recebeu e você, pela graça, conseguiu entender essa linguagem em vida, Deus também está dando o jeito dele de receber os outros que não conseguiram entender o que você consegue entender. O nome disso tudo que eu estou falando aqui é perdão. Quando você consegue entender isso, você não vai ficar procurando quem são os condenados. Você vai ficar procurando a chance de salvação que todo mundo tem. Isso não significa ser relaxado espiritualmente, deixar a coisa rolar. Significa que você vai ter um rigor, mas um rigor cheio de amor. De entender que eu tenho que ter rigor, sobretudo, acerca de mim. Acerca do outro eu tenho que ter receptividade. Porque quando você tem rigor acerca de você, olha só como é que a leitura desse texto muda. Quando fala, por exemplo, porém aos covardes. Que o covarde, do ponto de vista moral, são aquelas pessoas que se aproveitam da incapacidade do outro para montar em cima. Né? Covardes são esses que perceberam que a presidente não tinha credibilidade pública, ela não tinha mesmo. Né? E aí eles estão reclamando da Constituição, mas eles desrespeitaram a Constituição, porque a Constituição diz que um presidente só pode ser afastado se ele atentar contra a ordem pública. Todos eles sabem que ela não fez isso. Mas não importa se ela não fez isso. A gente percebeu que a população já não gostava mais dela, então a gente monta em cima. Esses são os covardes. Né? Covardes são aqueles que compreendem o amor de Deus, mas começam a surfar em cima da ignorância dos outros. Deus é amor. Mas as pessoas gostam de um cursinho. Isso aqui eu digo para vocês com toda a tranquilidade do mundo. Isso aqui só vai vingar por puro desígnio de Deus. Porque isso aqui não é de interesse humano nenhum. Nem de quem está sentado aqui, nem de quem possa assistir depois. Não é, como sempre falou. O ser humano gosta de diploma. O ser humano gosta de cerimônia. Se eu dissesse, nós vamos fazer 5 cultos e no final você vai ter o diploma da fé, isso aqui já estaria cheio. E o ser humano não quer buscar a Deus, mas ele gosta do diploma. Só que Jesus ensinou a gente o quê? Vem e segue. O que Jesus fez? Jesus não deu diplomas, Jesus não deu garantias, Jesus não deu certeza nenhuma. A única coisa que ele disse foi, segue-me. Quem for me seguindo vai ver o que vai acontecendo. Quem for me seguindo, quem precisar ser curado será curado. Quem precisar ser livrado materialmente será livrado. Você vê que Jesus foi um ser humano que, pelo menos nos anos de fama dele, ele não adoecia, ele tinha saúde. Seus apóstolos também não adoeciam. Você vê assim, a sogra de Pedro doente, mas o Pedro não estava doente, porque ele precisava caminhar. Então é seguindo e caminhando que você vai descobrindo que a vida vai tendo livramento.
Sou contra diplomas, estratégias, campanhas. No mundo dos homens, não. Agora, quem foi chamado para o Evangelho vai ter que se desvestir do mundo dos homens. Vai ter que andar pela fé. A garantia de Jesus é isso. Anda com Deus que as coisas vão acontecendo. Mesmo que a vergonha te apanhe. Eu morri na cruz, não fiquei estressado por causa disso. Essa é a mensagem do Evangelho. Não é desejo de sofrer, mas é certeza de que nem cruz e nem festa vão definir quem você é. Né? Aí o que acontece? Os covardes são exatamente aquelas pessoas que sabem que o ser humano gosta disso, de cerimônia, de pagelança, de ter um líder sobre nós, de ter um diploma. E aí a gente funda uma igreja que vai oferecer isso. E é claro que isso vai encher. Né? Sem saber que isso é, na verdade, a proposta maligna, né? O diabo oferece assim: você gosta disso? Então, eu te dou o que você quer, e aí, fazendo o que você quer, você está fazendo o que eu quero. Porque tem alguma coisa errada, eu sempre vou dizer isso, eu nunca vou deixar de dizer isso. Tem alguma coisa errada com uma cultura que acredita que a salvação de muitas pessoas está na empresa de um homem. Esse é o erro básico do sistema capitalista. Esse cara fica discutindo essas coisas, é importante que o dinheiro está entrando na minha conta. Tem alguma coisa errada com você, meu filho. Tem alguma coisa errada com o homem que se sente chamado por Deus, mas ele quer colocar filiais de igreja dele, fazer até franquia. Não é o evangelho que está avançando, não. É a sua arrogância humana que está avançando. Ainda que você seja manso, tenha a falar muito humilde. Mas olha, alguma coisa está errada se você quer ter todo mundo no seu meio religioso. Você é um covarde. Gentil, mas covarde. Porque quando eu quero que o mundo inteiro esteja na denominação que eu estou cabeceando, eu estou dizendo que o Espírito Santo não tem outras pessoas com quem ele precisa contar. Agora, Deus quer espalhar, Deus quer ter muitos apóstolos por aí. Né? Se a gente se pegar líder de alguma coisa muito volumosa, pode ter certeza, não vai ser fruto de coisa humana nenhuma. E nem vai durar muito tempo. Porque Jesus, ele atraiu multidões, mas elas não duraram muito tempo. Mas o covarde não pensa assim. O covarde vive da ignorância humana. Todo empreendedor tem que ter cuidado com isso. O empreendedor é aquele cara que percebe, não é a necessidade do outro, é a limitação do outro. Olha, em tempos de crise, eu posso vender doença, eu sou um psicólogo, estou precisando de cliente. O que o covarde faz? Ele vai lá vender o serviço dele, ele cria várias clínicas. Por isso que eu falo que sem medo de errar, eu não tenho vocação empreendedora nenhuma. Se empreendedorismo é isso, eu estou sendo covarde. E nem enxergo. Aí ele está dizendo que a parte que cabe aos covardes, aos que vivem da miséria dos outros, né? O médico é aquela pessoa que veio curar a enfermidade, mas o médico que vive da desgraça dos outros e que alimenta essa desgraça, que é o que acontece no Brasil, né? Você tem a cultura do câncer, a cultura dos fármacos. Né? Eu tenho medo de certos empregos. Sem trabalhar na indústria farmacêutica, você está trabalhando na desgraça e da miséria da humanidade. Pode ser que alguém que um dia trabalhe nisso não tem problema nenhum, mas fique sabendo que esse é um sistema e que você não precisa adotar isso na sua vida pessoal. Essa é a besta, mas você não tem que adotar isso na sua vida pessoal. Então, o covarde são esses que fundam a igreja na necessidade que as pessoas têm de diploma, são esses que dão aquilo que as pessoas querem, porque sabem que elas são viciadas nisso. Quando Jesus nos chamou a não alimentar o ego humano, vocês vão arrumar muitos inimigos, mas eu não vou me prostrar ao diabo, foi aquela tentação, né? Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, uma mensagem poderosa de Satanás. Sabe por quê? É uma mensagem de fundamento bíblico. Sabe por quê? Lança-te daqui abaixo, porque Deus prometeu a promessa do Senhor. Alguém que duvida? Aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem.
Vocês podem ter certeza. Se Jesus se jogasse do templo lá embaixo, Deus ia mandar anjos para sustentá-lo, sim. Se meu filho estava cometendo uma besteira, mas logo, logo, ele ia ser glorificado pela terra inteira, mas ele ia ser glorificado na glória de eternidade em eternidade. Tem muita gente sendo glorificada aqui, e Jesus disse que tem. Que estão fazendo curas verdadeiras, que estão expulsando demônio de verdade, mas que vai chegar no último dia e ele vai falar assim, eu nunca te conheci. Por quê? Porque estava pulando do teto do templo. O pináculo, que era o lugar mais alto do templo. E Deus estava guardando. Afinal de contas, né? O cara tem uma mensagem para pregar e recebeu um dom de verdade. Mas qual foi o estilo que ele usou? A covardia. Qual que é a covardia? Eu me jogo, eu desafio Deus e a gente consegue as coisas assim, no desafio. O desafio é um ato de covardia. Por quê? Você obriga Deus a realizar as bênçãos dele, você fica bem na fita com isso, só que junto com isso você está alimentando um pensamento fetichista nas pessoas, que é o pensamento de peitar Deus, de desafiar a palavra de Deus, quando na verdade confiar em Deus não é peitar Deus. Quem peita Deus não confia em Deus não. Consegue o que quer, mas não é por confiança. Porque Jesus não peitou Deus. Então, esses são os covardes que o Apocalipse está dizendo. Basta você ler todo o Apocalipse que você vai ver que é desses covardes que Deus fala. O que é a besta senão uma grande covardia? O que é uma besta? Uma besta é um animal imenso, burro, totalmente burro, igual aos poderes humanos. Imenso, tem poderes, mas é covarde, vive do tamanho que é. Vive da imagem que vende. Quem pode ser contra mim? Contra fatos não há argumentos. Né? Quem pode negar que certas igrejas são de Deus? Olha o tamanho delas. E olha como as pessoas mudaram de vida. Só que as pessoas mudaram de vida num discurso de obediência, num discurso de acredita no que eu estou falando. Elas mudaram de vida, a coisa funciona. Só que o que faz funcionar? Covardia. Então, covardia não é só quando você vê um lutador de jiu-jitsu estuprando um menino de 1 ano. Isso nem é covardia, isso é abominação. Né? Mas a covardia, sobretudo, é você usar de coisas legais, elementos da fé, usar o seu poder de pai e mãe para dizer, ah, minha filha, se você me ama, vem cá satisfazer o papai. São coisas que a gente faz no dia a dia, né? A gente é tão covarde no dia a dia sem perceber, porque qual que é o sonho de todo pai? É ser um pai modelo. Eu ouvi aquela música que o Gabriel Pensador fez para o pai dele. Né? Quando eu crescesse, eu queria ser igual a você, eu já cresci e ainda quero ser. São músicas bonitas, espontâneas, etc. Ele reconheceu. Só que, quando você começa a ter um projeto de vida de ser um pai louvável, já é um ato covarde. Você está fabricando a sua cama. Eu gostaria de ser louvado pelos meus filhos, mas eu não vou fazer a minha vida no sentido de sentir que eles me louvem. Isso é um ato covarde. Para começar aí, que eu não tenho que ser perfeito. Primeiro. Segundo, como eu ando com Deus desde a minha infância e minha juventude, eu aprendi a ser uma pessoa que honra as outras pessoas, porque eu honrei meu pai e minha mãe com todas as imperfeições que eles têm. Eles não fizeram por onde eu honrá-los. Eu não tenho que honrar pai e mãe porque eles fizeram por honrar. Eu tenho que honrar pai e mãe porque eu, sobretudo, honrei a Deus. Né? E aí você vai descobrindo que os pais e mães são imperfeitos e que Deus é tão perfeito que você consegue amar isso tudo sem se vender a isso tudo. Essa é que é a perfeição verdadeira. Mas o pai da moral é aquele pai covarde. É aquele pai que, quando o filho faz uma coisa que ele não quer, ele fica uma semana triste, doente, que é para fazer o menino adoecer junto com ele. Olha que coisa mais covarde. Só que a moral diz que isso é uma coisa bonita, romântica. Outro dia eu vi um menino da minha entrevista, acho que no Fantástico, um filho de um ator. Assim, eu preferia que ele me batesse, porque eu não aguento ver aquela tristeza dele. E o pai todo orgulhoso, porque com a tristeza dele ele consegue deixar os meninos tudo depressivos. Um ator famoso. Isso é um ato de covardia. Ainda que a moral leia isso como, olha que pai maravilhoso. Ele fica triste com os meninos, fica deprimido.
Não, o pai tem que ser símbolo, não é para ser glorificado, é símbolo de firmeza, de amor, de consideração, de às vezes você ter que fazer coisa que você não quer, porque você está entendendo que aquilo vai ser bom para o filho depois. Agora não. O pai tem que ser igual a Deus. Você quer um ser mais grosseimado do que Deus? Mas ele não deixa de ser o amor que ele é. Porque ele está preocupado em ser louvado. Esse pessoal que fala que Deus vive de louvores, como se Deus fosse uma mentira. Deus não vive de louvores. Deus não precisa do nosso louvor para viver. Quem é beneficiado quando louva somos nós. Agora Deus não vive de louvor, não. No final de contas ele é Deus, tadinho. Não tem saída, ele se basta. Né? Então quem ganha vantagem é a gente quando louva, se é para pensar em vantagem. Mas o covarde não. O covarde ele fica fabricando a sua própria cama. Né? Ele quer ser o gostoso do universo e quer morrer como um homem que nunca aconteceu nada de errado com ele, porque ele foi perfeito no que ele fez. Tão perfeito quanto o covarde. Porque quem passa por essa vida perfeito é um covarde. E esses é que entrarão no lago de fogo. Os abomináveis, que a gente pensa logo num lutador de jiu-jitsu que estupra um menino de 1 ano, ou num tarado, num estuprador, num homossexual, de acordo com a religião. Para a religião, o homossexual está pensando em sexo o tempo inteiro, né? E a coisa é tão diversa, eu gosto da figura da bandeira do arco-íris, porque a coisa realmente é diversa, até para a gente que é heterossexual. Né? Porque a Onésio sabe que todo mundo é muito mal resolvido na própria sexualidade, para ficar condenando certas coisas. Então, na verdade, a própria palavra fala que são os abomináveis. Abominável é o Senhor todo impuro de coração, que é esse que fica tentando fazer a própria cama. Coisas que Deus abomina, pessoas que ficam colocando umas contra as outras, que semeiam contenda, são abomináveis. Então, abominações, elas dependem muito, inclusive, da circunstância de quem as está praticando. Né? Existem coisas que aos nossos olhos são horríveis e elas são passíveis de justiça humana. Por exemplo, você pega um filho que está demonstrando atos de vício, e em nome do vício ele faz atrocidades. Mas a gente tem uma explicação, ele está viciado. Providências humanas têm que ser tomadas acerca disso. Um filho viciado em crack, ele rouba a mãe, pode estuprar alguém. Isso é uma abominação, mas ela tem uma explicação. Não quer dizer que agora nós vamos deixar tudo solto. É passível de justiça humana. Por isso também nem vai ser passível de justiça divina. Agora, as abominações passíveis de justiça divina, por exemplo, é o que nós praticamos até sem perceber. Por exemplo, desde o Éden, quando Deus disse que a terra ficou desgraçada por causa do homem, e junto com esse pacote de desgraça ia vir um ódio inexplicável acerca da mulher, mais do que aquele estuprador que tem de ser punido pelo que fez, é essa que a gente chama de cultura do estupro, que os covardes não admitem. Que cultura do estupro? Que outro dia eu vi um pastor moralista, deputado, falando: o brasileiro não tem cultura do estupro, não, o brasileiro é um homem de família, não sei o que. Mentira. Basta ver o que o brasileiro está fazendo agora, né? Para defender os estupradores. Aquele estuprador do ônibus que pega a mulher lá, ele é pego na hora. E esses que usam da fé, que usam da paternidade, que usam da confiança e que jamais serão investigados, e aí junto com eles tem toda uma sociedade desqualificando uma pessoa. Esses são os grandes estupradores. Né? Que é um monte de gente protegendo uma cultura que protege um homem. É isso que a Bíblia chama de abominação, e é por isso que a terra vai acabar com fogo. Por quê? Para esse tipo de coisa não tem conversa, não tem pregação do Evangelho. O que eu estou falando aqui tem o poder de despertar o ódio dos abomináveis. Eles vão se levantar para defender. Né? Porque toda vez que uma parte de uma população mata um gay, mata um negro, mata um pobre, mata todo mundo que eles acham que fez por onde está, toda vez que eles fazem isso, eles estão provando quanto eles são abomináveis, mas sobretudo eles estão se escondendo do que eles fazem. Né? Porque quando, por exemplo, eu mato um cara que eu achei que roubou do outro e merece ser morto, eu estou
desviando o assunto. Porque o tanto de coisa que eu faço no dia a dia, de errado, que ninguém vai ficar sabendo. Né? Quando eu cuspo no Judas porque ele traiu Jesus, no boneco de Judas, eu sou a traição em pessoa, e nunca vou me enxergar, por isso que eu cuspo no outro. Então eu sou contra a justiça? Não. Mas a justiça é você, sobretudo, primeiro, respeitar dentro do possível as leis que já estão aí, mas não ficar julgando as pessoas, né? Porque o abominável não é essa pessoa que você pensa. Jesus andou com os abomináveis. Quem eram os abomináveis do dia de Jesus? Os eunucos, que era apelido para gay na época, as prostitutas, os mendigos, aquela pobraiada lá da Galileia, que era tipo o Nordeste do Brasil. Se Jesus tivesse vindo no Brasil, ele ia circular no Nordeste. Né? Se fosse em Minas Gerais, era no Vale do Jequitinhonha. Se fosse em Belo Horizonte, era nas favelas. São coisas que todos nós no íntimo abominamos. Mas abominável para Deus é quem abomina isso e não se enxerga diante de Deus. E cada um será devidamente punido. Uns agora. Deus vai te punir agora porque Ele quer purificar a sua alma dessas abominações. Outros na eternidade, que é quando isso aqui vai pegar fogo. Porque a abominação ela entra na natureza. Por que você acha que Deus vai acabar com a terra com fogo? É porque Deus odeia a terra? Não. É porque esses atos que a gente faz entram na natureza. Nós somos átomos, tanto quanto a natureza. Nós somos ligados com a natureza de maneira energética, sim. Isso não é filosofia hindu, não. Isso é verdade do Evangelho. Por isso que Deus vai botar fogo na terra. Porque a natureza fica contaminada com as nossas abominações. Além da abominação que a gente consome, né? Isso é que é a abominação que vai fazer a terra ser destruída com fogo. Assassino, não preciso nem me delongar muito, porque o assassino precisa ser punido. O assassino que é a moral atribui, ao qual a moral atribui significado. Mas Jesus já nos avisou, sobretudo, que assassino é todo aquele que olha para o outro como nada. Né? O assassino é aquele cara que mata de maneira cínica, mas também é aquela pessoa que vai assim: minha filha, sinto muito por você, mas você tem umas brincadeiras, né? Tem brincadeira, a gente releva, mas quando a brincadeira tem o objetivo mesmo de secar alguém, é assassinato. Os mingos gostam muito de brincar assim: ai, peguei na bosta, encosta em alguém. Aí Jesus disse: quem chamar o outro de idiota é assassino. Nesse sentido, quando você chama o outro de idiota, para vê-lo secar e ter prazer nisso. Então, quando você queima a imagem de uma pessoa em público, quando você começa a zombar da qualidade da pessoa, quando você faz com uma pessoa muito próxima a gente, estava falando outro dia, né, que alguém adotou uma jovem e a pessoa estava conversando numa conversa íntima. Eu não entendo esse negócio de tirar a pessoa do orfanato. Porque se está no orfanato, é porque Deus quis que estivesse lá. Então, para que vai tirar uma pessoa do orfanato? Isso é uma pessoa cristã, serva do Senhor, dizendo. Isso para Deus é assassinato. Porque nem todos os órfãos serão tirados do orfanato, mas você recebeu de Deus a liberdade de exercer o seu amor e a sua misericórdia e acudir quem precisa acudir. Cada caso é um caso, né? Por exemplo, eu também não me sinto culpado, nossa, por não ter tirado ninguém do orfanato, não, porque eu tenho 3 filhos para criar. Eu me acho um péssimo pai para eles. De verdade, eu não me acho um pai modelo, eu acho um pai horrível. E aí, eu trazer alguém para criar, eu só vou criar um problema desnecessário. Justiça é isso, é você entender a sua realidade. Eu que não dou amor direito aos meus filhos como eles merecem, vou trazer alguém que, pela história que tem, vai exigir todo o amor, e aí você já vai criar todo um clima de ciúme, e aí eu não posso acusar meus filhos de ciúme que quem criou o problema fui eu, né? Agora, eu que não posso fazer isso agora, vou me levantar para impedir pessoas que eu acho que têm uma índole duvidosa de adotar esses meninos. Não sei se vocês sabem, no Brasil tem pelo menos 40 mil crianças esperando adoção. E aí, os assassinos da religião vão para a rua marchar
contra o direito dos outros de adotar essas crianças. Sendo que criança é criança. Quando Deus fala que delas ao reino de Deus, criança tem discernimento. Criança sabe se livrar do mal. Criança sabe o que é amor. Criança sabe o que é abominação. Crianças clamam a Deus. Algumas ele ouve aos nossos olhos, a outras parece que ele não ouviu. Mas delas é o reino de Deus. Né? Então, criança nenhuma vai ser o que ela vai deixar de ser em Cristo. Mas os assassinos impedem a vida dessas crianças. E são os assassinos que condenam o aborto. Toda vez que alguém me interpela sobre o aborto, eu falo, a gente não tem que discutir aborto. Por quê? Porque, ai, que milhões de crianças foram abortadas. Beleza, vamos no seu raciocínio então. Aí, milhões de crianças foram abortadas. Agora, você é aquela pessoa que não deixa a criança ser adotada. É um aborteiro. Né? Milhões de mulheres têm que pagar pelo aborto que fizeram. Agora, essas crianças não vieram sozinhas ao mundo, né? E a maioria dos pais dessas crianças não estão nem aí para elas. Olha só como é que a gente é assassino. Porque a existência de um orfanato mostra que nós, como humanidade, somos assassinos. E é por isso que a Terra vai ser destruída por fogo. E nós somos assassinos. O que a gente poderia fazer nesse nosso assassinato inexorável? É deixar quem tem de fazer bondade fazer. E crer que Deus guarda as crianças da maldade. Ele guarda mesmo. Não é apostar, não, é crer. Né? Mas quando eu começo a intervir na decisão amorosa dos outros, eu já estou sendo assassino. Os impuros, que a gente só pensa em práticas nefastas, né? Mas impureza é, sobretudo, você misturar. A gente pode pensar assim, em sincretismo religioso, né? Que aconteceu no Brasil, por exemplo, a mistura da religião cristã dos invasores europeus com as feitiçarias dos indígenas e com a tradição afro dos escravos africanos. Isso seria uma mistura, uma miscigenação. Né? Que a moral vai dizer que algumas coisas são puras e outras são impuras. Agora, a impureza que a gente comete é a impureza da higiene. Né? O que seria essa impureza da higiene? É quando você